Olha, gente, a morte de uma bebê de 1 ano e 2 meses engasgada com um pinhão chocou muita gente, né? E reacendeu uma preocupação dos pais. Que alimentos são seguros para os pequenos? Bom, nós vamos conversar com uma médica pediatra que dá dicas bem importantes, viu, de cuidados para o momento que é esse o chamado da introdução alimentar. Vamos ver. Foi no domingo que a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A menina tinha 1 ano e 2 meses. Chegou a ser levada ao PA Leste, mas precisou vir ao hospital infantil em estado grave. E pela idade, chama a atenção, porque nos primeiros meses de vida há sim o cuidado com o engasgar do bebê. Mas e depois, quando é um pouquinho maior? Há também orientações. É a partir dos 6 meses que acontece a introdução alimentar. A Aline tem 2 filhos, o Arthur e o Léo. E esses cuidados sempre aconteceram, segundo ela. Tudo por precaução. Mesmo assim, o cuidado que eu tinha com eles quando eles eram pequenininhos era com a carne. Eu sempre dava muito bem picadinha, sempre pedaços bem pequenininhos. Até hoje a gente cuida bastante com isso. Sempre eu pico a carne para eles, tomando esse cuidado de não dar pedaços muito grandes. Um alimento que eu tinha bastante cuidado e tenho até hoje é com o amendoim. Eu não dava para eles quando eles eram bebês, e agora que eles são grandes, quando eu dou, eu peço para eles tomarem bastante cuidado, sempre prestarem bastante atenção, mastigarem bastante. E esse é um outro cuidado que a gente tem aqui em casa. Na hora de alimentação, a gente não assiste televisão, não leva brinquedo para a mesa. Na hora da refeição, precisa prestar bastante atenção, precisa mastigar muito bem os alimentos. E com o amendoim é mesmo preciso cuidado, segundo essa médica pediatra. E um outro alimento que parece ser inofensivo também, a pipoca. Tem alimentos que têm um risco muito maior de afogamento, né? Principalmente esses que são muito duros. Então, no caso, amendoim, castanhas, as oleaginosas em geral, elas precisam ser trituradas. Então, elas são liberadas, mas tem que ter a forma de você oferecer, tem que ter um cuidado maior. Então, se você tritura, elas viram farinha ou ficam pedacinhos muito pequenininhos, diminui bastante o risco dos afogamentos também. Pipoca é bem importante. Geralmente, até 1 ano, em geral, é difícil a gente ouvir as mães falando que dá pipoca. Então, por conta do milho, o milho mesmo a gente já se preocupa, né? Mas a pipoca, que o milho fica cru, então ele tem um risco muito grande da criança se engasgar, e não só engasgar, aspirar, né? Então, se eles aspiram, a gente sabe que é mais complicado ainda. A Vanessa tem uma filha de 10 e o recém de 2 meses. Com a primeira, fez tudo amassado, triturado, e agora com o segundo filho, surgiu uma dúvida, até como precaução. Tenho uma dúvida, com quanto tempo, né, quantos meses que eu posso começar a dar alguma frutinha, algum alimento que ele consiga pegar na mãozinha e levar até a boca, para que não tenha perigo dele se engasgar, de acontecer algum acidente. As orientações dependem bastante da idade da criança, né? Então, quando a gente faz a introdução alimentar, a gente sempre recomenda que os alimentos sejam mais amassados, mas a gente não recomenda bater também em liquidificador, porque precisa estimular a mastigação, mas precisam ser amassados ainda no início, ou se a gente for fazer alguns métodos novos, né? No caso o BLW, que a gente faz, a criança pega o alimento, a gente recomenda que sejam alimentos bem macios, que ele consiga com a gengiva mastigar aquele alimento da forma que ele consegue, né? E conseguir ingerir sem ter algum afogamento, alguma coisa mais grave. Mas ainda sempre com uma supervisão de adulto. Eu particularmente não recomendo a mãe nesse início deixar na mão da criança, né? A mãe vai estar controlando o tamanho dos pedaços, tudo isso, para que a gente evite e diminua o risco aí dos afogamentos. Mas e quando o inesperado acontece? O susto com o engasgar. Como proceder se a criança já é maiorzinha? Quando a criança é maior, normalmente acima de 2 anos ali, a gente já recomenda deixar a criança em pé, na frente mesmo, aqui de frente de costas para a gente, e você vai fazer pressão bem na boca do estômago, que é entre o externo e o umbigo, né? Bem essa região. Vai fazer as pressões com os 2 braços assim, para ver se a criança consegue exteriorizar. Geralmente a gente recomenda fazer 8 vezes isso. Se viu que com essas 8 vezes não teve essa resposta, a gente recomenda chamar o socorro mesmo. E as crianças pequenininhas, no caso os menores, a gente tem a recomendação da manobra de Heinlein, que é deixar a criança mais deitadinha, né? Um pouquinho com a cabeça um pouquinho mais para baixo, e daí você vai dar os tapinhas nas costas para ver também se ele consegue já exteriorizar o alimento. Se não conseguir a mesma situação, chamar aí o socorro, né? O mais rápido que tiver
tiver. Eu falo assim para os pais, se você tiver convênio, mas você morar do lado do posto, vai no posto, né? Você não vai ir para o lugar mais longe, você sempre vai para o lugar mais perto, onde você vai conseguir o atendimento de urgência mesmo. Se você esperar mais um pouco, às vezes você não consegue fazer mais nada, né?